Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa lição de número 16 e o tema dessa lição é o exílio de Davi. Já estamos há algumas semanas estudando os livros de Samuel, 1ª e 2ª, e hoje nós vamos tratar a respeito desse tema importante que fala a respeito do exílio de Davi. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração. Fazemos confissão dos nossos erros e falhas e pecados e clamamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos santifique e nos cure. Que o Senhor nos lave agora, Senhor, troque as nossas vestes espirituais sujas em vestes alvas como a neve. Dai a direção do Senhor pelo teu Espírito Santo a essa aula que nós vamos ter e desde agora nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Lição 16, exílio de Davi. O objetivo geral dessa lição é mostrar que dos muitos conflitos que nós vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Os objetivos específicos referem-se ao que nós devemos atingir em cada tópico. Caracterizar o exílio de Davi, expor Davi e o amor com seus pais e explanar sobre pessoas que morreram por Davi. O texto base da nossa lição está em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele fez chefe deles. Ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A verdade prática dessa lição é que dos muitos conflitos que nós vivenciamos, nós aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e para a formação do nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Amém? A verdade prática dessa lição é que, dos muitos conflitos que vivenciamos, nós aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Então, queridos, levando em consideração esse texto que nós acabamos de ler, que é o texto base da lição, nós vemos que a escapada de Davi para a caverna de Adulão, né, vem trazer para nós informações preciosas que nós devemos buscar para a nossa vida. O que significa exatamente a caverna de Adulão? Nós vamos ver no decorrer dessa lição, né, que é um momento de refúgio, é um momento de reflexão, é o momento de você ser inserido num ambiente onde você vai buscar soluções para a sua vida pessoal. É um momento onde você deve se recolher em oração. É um momento onde você deve buscar a Deus, socorro de Deus, buscar a presença do Senhor. E é um momento onde você vai se preparar, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, para as batalhas do dia a dia. Amém? Abaixo aí você vai encontrar a leitura diária, né? A leitura bíblica para cada dia da semana, né? E nós vamos passar para a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 22, dos versículos de 1 a 5. Diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão.
E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se dali Davi a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então também nós vamos ver ao longo da lição que Davi era uma pessoa preocupada e zelosa para com seus pais. Importante saber disso. Interagindo entre nós, as inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã pode servir-lhe de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. A lição dessa semana mostra que Davi cresceu como homem de Deus no exílio, embora o sofrimento vivenciado ali causasse períodos de bastante desconfortáveis. Mas nos momentos de solidão e de deserto, Deus fala conosco, conduz a nossa vida e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Então, nos momentos de luta, são justamente os momentos em que temos a tendência de buscar mais a Deus. Por isso, muitas das vezes, Deus permite que nós passemos por alguns períodos de luta na nossa vida. E às vezes nós oramos e não entendemos. E perguntamos: Deus, por que eu estou passando por essa e por aquela situação? É justamente para que você aproveite essas circunstâncias e se volte para Deus. E busque a Deus. E busque se fortalecer, se fortificar no Senhor, no conhecimento da sua palavra, no entendimento, na busca do entendimento da vontade real de Deus para a sua vida, né? Então Davi experimentou isso, e o texto que nós lemos diz que várias pessoas se juntaram a ele, pessoas que se achavam em aperto, todo homem que estava endividado, todo homem que estava com espírito desgostoso, e Davi se fez por chefe deles. Davi os liderou. Então você vê que a caverna de Adulão, ou o momento de refúgio, normalmente ele é buscado quando a pessoa se encontra fragilizada por alguma coisa na vida. Se hoje você está fragilizado, busque a Deus e reconheça que você, primeiro, precisa do Senhor, que no Senhor existe solução para os seus problemas, né? E busque de Deus esse fortalecimento espiritual. Jamais se apresente diante do Senhor com queixumes e com reclamação. Não reclame da sua vida, não reclame do seu trabalho, não reclame das circunstâncias as quais você possa estar vivendo. Não reclame das lutas pelas quais você esteja passando, mas encare a sua vida todos os dias, glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor e sabendo que Ele é poderoso o suficiente para te livrar, para te fortalecer. Aproveite esse tempo na caverna de Adulão e se fortaleça no Senhor. Busque o refúgio do Altíssimo. Busque realmente entender que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansarão. Então o seu descanso está no Senhor. A solução dos seus problemas está no Senhor, né? A solução por cada uma circunstância, cada uma das situações difíceis que eventualmente você esteja vivendo, está no Senhor. Então, nós não podemos simplesmente lançar as culpas sobre tudo aquilo que nós estivermos passando sobre o Senhor. Ele não é o culpado, ele é a solução. O Senhor é a solução por cada uma das coisas que nós estivermos passando. Amém? Introdução.
Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de nos levar à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social e solidão. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que vai moldar o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Então, tenha certeza absoluta que num momento de eventual luta na sua vida, num momento em que você estiver passando por alguma tribulação, Deus vai aproveitar esse momento na sua vida para te conhecer realmente pelo seu interior. É óbvio que ele já te conhece, mas ele vai querer ver o que você vai externar. O que você vai trazer à tona. O que vai fazer você caminhar e fazer você sair daquela situação. Como vai ser o seu comportamento no meio de uma circunstância difícil, não é? Será que você vai bater o pé e firmar a sua fé em Jesus Cristo, não é? A sua fé em Deus, como fizeram, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou será que você vai se maldizer? Será que você vai abrir a boca em queixume, sem reclamações? Será que você vai dizer, olha, Deus se esqueceu de mim? Então, o nosso caráter será testado no momento quando nós estivermos na caverna de Adulão, no momento em que nós estivermos precisando de refúgio, no momento em que nós estivermos precisando do auxílio, do socorro e do livramento do Senhor. Como se manifestará o nosso caráter? Como será que nós vamos passar por essas tribulações? Não é? Aqueles homens que estavam endividados, enlutados, com problemas na família, sendo perseguidos, que foram junto com Davi para a caverna de Adulão, eles buscaram se fortalecer. E se você continuar lendo o livro de Samuel, você vai ver que aqueles homens se fortaleceram e foram os grandes de Davi. Amém? Deus espera isso de cada um de nós. A caverna de Adulão não é o nosso fim, pelo contrário, é um momento de preparação, é um momento realmente de consagração a Deus, é um momento de buscar forças no Senhor, para que nós possamos encarar a nossa vida e de todas as batalhas nós sairmos delas mais que vencedor, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e sempre ela é boa, perfeita e agradável. Amém? O ponto central da lição é: o cristão deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Características do exílio de Davi, a caverna de Adulão. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades. Situada na Cefelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gate. No período dos patriarcas tinha sido uma cidade cananeia, e na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Houve fatos importantes na caverna de Adulão e ali ela foi fortificada por Roboão. Depois do cativeiro, foi reocupada pelos filhos de Judá. Então aqui é só uma característica geográfica, onde ficava a caverna de Adulão. 2. Os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali a fim de fazer companhia a Davi, primeiramente seus irmãos e toda a casa do seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna de Adulão eram homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar a sua liderança nessas condições? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso, obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor. Tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder.
Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um a sua própria prioridade, mas a de Cristo. Se esse for o Espírito, Deus dará sucesso e crescimento na obra. Então, você veja que aquelas pessoas que foram buscar refúgio na caverna de Adulão e fizeram companhia a Davi, tiveram algo em comum. Não, nós vamos trabalhar em comum, nós vamos crescer em comum, nós vamos buscar forças, um vai ajudar o outro e nós vamos caminhar. E nós vamos estabelecer o reinado de Davi. Davi será nosso líder, nosso rei, e nós vamos estabelecer esse reinado. Assim, queridos, nós devemos trazer hoje para a nossa história na igreja. Muitas das vezes, nós chegamos na igreja do Senhor Jesus, quebrados, sem dinheiro, endividados, sem emprego, às vezes com a saúde abalada, casamento abalado, problemas com os filhos, problema com, eventualmente, um imóvel, enfim, cheios de problemas. Ali é a nossa caverna de Adulão. Ali é onde nós vamos buscar o refúgio. Ali é que nós vamos buscar o nosso Deus, nós vamos nos encher com a capacidade do Espírito Santo que vai nos fortalecer e vai fazer com que nós tenhamos forças o suficiente para encarar as nossas batalhas no dia a dia lá fora, sabendo que o Rei, que é Jesus, está sobre a nossa vida. E nós devemos colocá-lo nessa posição na nossa vida, colocá-lo na posição de rei. Fazer com que o Senhor reine sobre a nossa vida. E uma vez que você faça com que o Senhor reine sobre a sua vida, querido, nada será contra você, nada terá capacidade de destruir você. Por mais que eventualmente você passe por lutas na vida, você se fortaleceu ou está se fortalecendo na caverna de Adulão. Você está dentro da igreja, você está dentro da casa do Senhor, você tem a comunhão dos seus irmãos, você tem ali um rei que está acima de todas as coisas e que é por você. Amém? Então, esse é o sentido de nós nos fortalecermos em Deus. Aleluia. 3. Simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia e não demorou para que esse número subisse para 600. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele. No simbolismo espiritual, nós podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores. E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. Amém? Esse é o simbolismo geral que nós vemos na caverna de Adulão. Né? Davi, então, ele foi um líder sobre esses 600 que estavam lá inicialmente com ele. Pessoas que tinham problemas, né? Pessoas que tinham dívidas, pessoas que eram angustiados pela vida, homens que tinham problemas sérios nas suas famílias, problemas do ponto de vista financeiro, né? E Davi tornou-os capazes para o serviço, capazes para a batalha, capazes para a vida. E nós temos que ter como exemplo essa passagem, porque assim como aqueles homens aprenderam a sofrer com Davi, para que depois pudessem reinar juntamente com Davi, assim nós, que hoje estamos caminhando com a igreja de Jesus Cristo, nós também devemos sofrer, não é? O sofrimento que a igreja de Jesus Cristo tem pelo mundo afora, para que nós possamos também reinar em Cristo Jesus. Então, queridos, não é vergonha nenhuma para alguém que esteja na caverna de Adulão. Não é vergonha nenhuma para alguém que esteja necessitando de ajuda. Não é vergonha nenhuma para alguém que precisa da ajuda de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que esteja à frente de algum departamento da igreja. Nós estamos juntos nessa caminhada. A partir do momento que qualquer um de nós se sentir fragilizado, nós temos em quem buscar apoio, na igreja e em Cristo Jesus que caminha conosco.
Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 1, a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e para os seus amigos. Logo em seguida aí você vai ter o subsídio para os estudos que fala um pouquinho a respeito do exílio, a palavra exílio. Amém? 2. Davi e o amor com seus pais. 1. Protegendo os seus pais. Davi não é reconhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita, de Jessé, que era pai de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava dos seus companheiros de luta. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, e nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. Olha, essa passagem é maravilhosa, e ela realmente dá uma sacolejada em muitas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e, por algum motivo, não honra seu pai e sua mãe. Queridos, esse é o primeiro mandamento. Honrar seu pai e sua mãe, Então, você tem que realmente buscar honrar o seu pai e a sua mãe, os seus genitores, as pessoas que te criaram, pessoas que te deram amor, que te deram a estrutura para ser quem você é hoje. Eu realmente não consigo entender, não entra na minha mente, como que uma pessoa que conhece a Deus tem a capacidade de abandonar seu pai e sua mãe no final da sua vida. Isso aí é muito triste, isso é realmente algo que a gente deve buscar entender, Porque muitas das vezes, é óbvio, se uma pessoa de idade requer cuidados médicos, é uma coisa. Agora, às vezes a pessoa está bem de saúde, e vai e coloca a pessoa no internato sabendo que ela não tem nada de saúde, ela poderia muito bem ficar na companhia dos seus filhos. Então, realmente é algo que nós temos que buscar de Deus, e buscar a orientação na palavra de Deus, e saber que os nossos pais devem ser honrados. Amém? Glória a Deus. 2. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, Deus abençoa os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Esse ensino foi ministrado por Paulo, também em Efésios capítulo 6. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam dos seus pais. Tais filhos, simulada e mentirosamente, dedicavam a Deus os seus bens, para não honrarem e nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade e cuidados materiais. E isso é mandamento de Deus. Se você notar na lição, eu grifei a palavra mandamento. Verbo no modo imperativo. É uma ordem, Honra ao seu pai e sua mãe. Deus não falou assim, eu acho que você deve honrar o seu pai, porque eles já são idosos. Não, ele não disse eu acho, ele não disse talvez, ele não te sugeriu isso, como se fosse uma opção. O verbo está no modo imperativo, honra ao seu pai e sua mãe. É mandamento de Deus. Portanto, não adianta eu colocar uma capa de cristão, não adianta eu me transvestir de uma pessoa que teme ao Senhor e não cumpre o mandamento da sua palavra, Eu já vi pessoas sendo rudes com pai e mãe. Já vi pessoas realmente chamando a atenção, até em público, do seu pai ou da sua mãe, que são idosos, Então, assim, você nota que às vezes falta amor, falta carinho, falta dedicação. Então, busque a Deus em oração e busque a direção do Espírito Santo para você saber como tratar o seu pai e a sua mãe. Amém?
Sintetizando o tópico 2 diz, Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava aos seus pais. 3. Morrendo por Davi, a inconsistência de Saul. Saul não lidou com situações conflitantes, ele tinha apenas a aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive do seu filho. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições de liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que a lealdade que se compra com dinheiro, mas nasce pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, as pessoas os honram e os consideram como homens de Deus. Então isso aí é um pouco de liderança, né? Então, querido, para aquele que é líder, né, não adianta querer comprar a lealdade, né? Saul pensava dessa maneira, comprar a lealdade dos seus subordinados com dinheiro, com presentes, com honrarias, né? O líder realmente que é ungido por Deus e que está exercendo o seu poder, a sua autoridade de acordo com aquilo que Deus quer, ele não precisa fazer absolutamente nada, ele vai ter a lealdade dos seus subordinados. Davi sabia dessa verdade. Davi sabia desse direcionamento. Eu não tenho que ficar bajulando A, B ou C, ou ficar protegendo esse ou aquele, para eu angariar a confiança e a lealdade dessa pessoa, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reinar com justiça, eu tenho que reinar com amor, eu tenho que reinar com carinho, eu tenho que estar liderando a minha equipe, as pessoas que estão sob os meus cuidados, com atenção e com zelo. No nosso caso específico, porque se trata das ovelhas do aprisco do Senhor. E se foi colocado sobre a nossa vida alguma autoridade sobre aquelas pessoas, do ponto de vista espiritual, um dia nós vamos dar contas a Deus disso. Se hoje eu sou líder da escolinha, se hoje eu sou líder do grupo de louvor, se hoje eu sou líder da intercessão, se hoje eu sou líder do grupo de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, ou seja, qual seja o departamento da igreja, diaconia, seja o que for, se Deus me deu essa condição, primeiro, Deus confiou em mim e eu tenho que retribuir essa confiança, não é? E, a partir do momento que Deus confiou em mim, eu tenho que exercer aquela liderança que Deus confiou a mim de acordo com o que Deus deseja. Não de acordo com a minha percepção, ou o que eu acho certo ou o que eu acho errado, né? Então, Saul, ele tinha esse perfil, né, de comprar, primeiro de desconfiar de todo mundo, e para que ele angariasse a simpatia, angariasse a lealdade dos seus liderados, ele os comprava com presentes, com bajulações. Davi sabia que não. Então, veja bem, outra coisa que Saul sempre imaginava é que aquelas pessoas poderiam um dia representar algum risco a si, um risco ao seu reinado. E existem casos, infelizmente, semelhantes nos ambientes das igrejas de maneira geral. Às vezes a pessoa está ocupando um determinado cargo dentro daquela denominação e se sente ameaçada por alguma coisa que alguém possa fazer com relação ao cargo que ela ocupa, não é? E, por conta dessa ameaça, ela age de maneira truculenta, age de maneira a desmerecer as demais pessoas. Por quê? Porque se sente ameaçado que aquela pessoa pode se destacar e vir um dia ocupar o lugar dela. Queridos, se você está servindo a Deus, você vai servir a Deus como um líder, você vai servir a Deus como um diácono, como um pastor, como um membro da igreja, como um evangelista, como uma pessoa que faz uma reunião em casa, como uma pessoa que entrega um folheto na rua, que faz uma visita ao enfermo, não importa, não é? Se você tiver o objetivo
de servir a Deus e fizer isso em excelência, não é? A sua ascensão, digamos assim, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Dentro da escala hierárquica da igreja, virá de uma forma natural. Você não tem que ficar vendendo uma imagem para o pastor, você não tem que ficar vendendo uma imagem para o seu líder, nada disso. Você tem que fazer o seu trabalho, desempenhar a sua função com amor, com dedicação, não é? A única pessoa a quem você realmente deve satisfações é para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo você deve realmente mostrar, falando, não, Senhor, aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, eu estou buscando exercer na sua plenitude. Amém? Glória a Deus por isso. Preço de proteger a Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque uma reação nervosa. Ele se declara limpo, pois ele tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado de confiança de Saul. Aliás, da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado a Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não o fez, mas agora ele extermina prontamente a família de sacerdotes sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Então aqui é um caso triste, você veja bem. Né? Aimeleque era sacerdote, líder dos sacerdotes, né? E ele ajudou de certa maneira a Davi. Ele foi visitar Davi e ele foi ter com Davi sem o conhecimento de Saul. E Saul teve aquilo como se fosse uma traição a ele, né? E quando Aimeleque se apresentou diante de Saul, a lição diz aqui que ele não teve nenhum tipo de reação nervosa, porque ele estava calmo, ele não tinha feito absolutamente nada, né? Então diz aqui, ele se declarou limpo porque ele tinha consciência de que apenas ajudou Davi por tê-lo em grande consideração e saber que ele era um soldado de confiança de Saul, da família real, era genro do rei. Então, Aimeleque foi visitar a Davi, mas sabendo que Davi era genro do rei, não na intenção de trair Saul, né? Apesar disso, Saul considerou o ato como uma traição e mandou assassinar a todo, não só a Aimeleque, mas a todos os sacerdotes que estavam com ele. Você veja bem que a própria lição diz aqui, a Bíblia Sagrada também, se você ler o texto, lá em 1 Samuel, você vai ver que os próprios soldados de Saul se recusam a matar a Aimeleque e aos seus sacerdotes para não tocar nos ungidos de Deus, né? A Bíblia adverte, ai daqueles que tocarem nos ungidos do Senhor. Mais para frente, na conclusão da leitura desses livros de 1 Samuel, você vai ver que Davi teve, por determinado momento, a vida de Saul em sua mão, né? E ele poderia simplesmente ter tirado a vida de Saul, mas não o fez. Por quê? Quando Saul foi levantado rei de Israel, ele foi ungido. Então Davi reconheceu, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E hoje em dia, quantas são as pessoas que abrem a boca de uma forma louca, né? E falam dos ungidos do Senhor como se estivesse falando, né, de uma pessoa qualquer, sem o menor temor a Deus, né? Então, diz aqui a lição que foi alguém de fora, Doeg, né, que se levantou e cometeu aquela atrocidade. Matou todos os sacerdotes e também a Aimeleque. Só um filho de Aimeleque, que foi Abiatar, que sobreviveu, conseguiu escapar, salvou o éfode santo, né, que é a estola sacerdotal, e foi ter com Davi. E aí Davi teve uma amizade eterna aí com Abiatar, por conta de que Aimeleque, seu pai, morreu, né, praticamente sua família toda, para proteger Davi. Né? 3. A sina de Doeg.
Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o Salmo mostrando que o ímpio ama a malícia, despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal, e não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente e arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas desse mundo com espírito de grandeza e de soberba. Busca ser reconhecido e se apresenta como um poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Essa pessoa era a própria pessoa de Doeg, aquele que foi usado por Saul para exterminar Aimeleque e a todos os sacerdotes da sua casa. Né? Essa foi a sina de Doeg, aquilo que Davi profetizou no Salmo 52. Né, dizendo a respeito do seu caráter, de como era aquela pessoa e do que havia no interior do coração daquela pessoa. Queridos, que a caverna de Adulão seja um local onde nós possamos buscar a face do Senhor, nos arrepender, clamar o fortalecimento vindo da parte do Senhor sobre a nossa vida e fazer com que todo e qualquer sentimento contrário à vontade de Deus seja tirado, desarraigado do nosso coração e do nosso sentimento. Amém? Síntese do tópico 3. Aimeleque e os outros sacerdotes foram executados sobre as ordens de Saul. Amém? Logo em seguida aí você vai ter os subsídios para os estudos e a conclusão diz assim: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Então, Deus escolheu você. Ainda que o mundo enxergue você como uma pessoa vil, né? Como uma pessoa desprezível, como uma pessoa que não é nada, que não tem condição e nem capacidade de nada. Deus te escolheu. Aqui a palavra de Deus diz assim, que Deus escolheu essas pessoas e essas coisas que não são para aniquilar as que são. Mas antes é necessário que nós adentremos na caverna de Adulão. Para quê? Para que nós venhamos a ser treinados, trabalhados, forjados com o auxílio do Espírito Santo de Deus, né? A fim de que nós possamos ser vasos de honra no trabalho do Senhor. Ninguém pode ser um vaso de honra na casa do Senhor, ninguém pode prestar um serviço na casa de Deus sem antes ser forjado pelo Espírito Santo. Sem antes ser trabalhado em seus sentimentos, sem ser trabalhado no seu coração, sem ser trabalhado na sua mente, nas palavras que saem da sua boca, na intenção que existe dentro de si. Então, se você hoje se sente daquela maneira, ou se o mundo te enxerga daquela maneira como um ser desprezível, saiba que Deus te escolheu e que você é precioso, como uma joia rara nas mãos do Senhor, mas tem que ser trabalhado pelo ourives, como o ourives trabalha o ouro, né? Como aquele profissional que trabalha a pedra bruta de diamante, né? Como ele consegue lapidar esse diamante e fazer com que ele se transforme numa joia preciosa. Assim o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, querido. Nenhum de nós chegou na igreja de Jesus Cristo de uma forma perfeita. Nenhum de nós chegou sem problemas. Todos nós chegamos com problemas. Todos nós chegamos cheios de deformidades. Todos nós carecíamos, não é? E carecemos até hoje ainda das transformações do dia a dia. É a nossa caverna de Adulão, é o nosso refúgio, é aonde a gente se refugia e busca a presença do Senhor para que nós possamos ser trabalhados por Ele, transformados por Ele em pessoas melhores, para que nós possamos
ser utilizados como vaso de honra no trabalho da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando a lição, nós temos aí aquele joguinho de perguntas e respostas para você refletir na sua casa. Amém? Essa foi a lição de número 16, que tratou sobre o exílio de Davi. O PDF dessa lição está lá disponível para você ler e acompanhar no grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração final. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos e te bendizemos. Te agradecemos por essa lição abençoada. E Deus, assim como o Senhor tratou com aqueles homens que estavam na caverna de Adulão, juntamente com Davi, e fez com que eles crescessem, fez com que eles pudessem reinar juntamente com Davi, no reinado de Davi, nós também queremos ser tratados por Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos reinar em Cristo Jesus, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, no próximo domingo, salvo engano, é o domingo da Ceia do Senhor. Nós não teremos a aula da Escola Bíblica Dominical, que volta normalmente no próximo domingo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa, se não me engano, foi a última aula do segundo trimestre. Já vamos entrar no terceiro trimestre do ano de 2020, segundo semestre. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos andando de glória em glória, de vitória em vitória. Deus nos dando livramento, Deus nos dando a cura, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Olha, não esqueça de estar orando pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, que inclusive têm enfrentado lutas nas suas famílias no meio dessa pandemia. Ore pelas nações que ainda estão enfrentando problemas nessa pandemia, inclusive o nosso Brasil. Ore pelos governos, ore pela nossa igreja, pelas autoridades constituídas, pelos pastores, diáconos, pelas pessoas que trabalham na obra de Deus, pela vida do pastor Augusto, da Margarida, de todos ali em Portugal. Não é? Ore por todos, querido. Exerça o papel de intercessor e de intercessora. Amém? E Deus vai te abençoar grandemente. Erga as suas mãos. Vamos agradecer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje e para sempre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu te abençoo e te envio para que você viva um tempo de bênção, de alegria, um tempo de crescimento, um tempo de produtividade, um tempo onde você vai crescer no conhecimento do Santo Espírito de Deus, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Até a outra semana. Semana que vem tem Ceia do Senhor. Na outra semana estaremos juntos novamente na nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Paz.